Fala pessoal, Eduardo Mesquita, o seu banker aqui para mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar de coisa muito séria que aconteceu na semana passada, não sei se vocês viram, teve quebra de bancos nos Estados Unidos, hein? E será que vem crise por aí? Tem muita gente esperando uma crise, mas aí quando já começa uma quebra de banco, as coisas devem se complicar. A vinheta é só 10 segundos, eu já volto. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Banker. Se inscreva aqui, não deixa de dar o like no vídeo, você vai descobrir coisas interessantes nesse vídeo que vai com certeza fazer com que você tome as melhores decisões. Vamos falar um pouquinho então o que está acontecendo no setor bancário lá dos Estados Unidos. Teve quebra de banco, hein? E isso aconteceu lá em 2008, na crise financeira, a crise do subprime. Teve quebra ali de banco representativo no mercado naquela época, o Lehman Brothers, e isso pode estar acontecendo novamente? Será? Vamos entender? Vamos lá. Na quarta-feira, o SVB, Silicon Valley Bank, ou seja, Banco do Vale do Silício, aquela região muito famosa por ter diversas startups, empresas de tecnologia, Google, Amazon, Facebook, Airbnb, Uber e assim por diante, todas ficam lá. E esse banco não é banco novo, não, tá? O banco tem 40 anos de história e é muito famoso, muito conhecido por ter dinheiro, patrimônio de empresas do Vale do Silício, claro, as empresas que estão ali na mesma região do banco, tá? E aí o que aconteceu? O banco divulgou seu resultado financeiro na última semana com um prejuízo, tá? Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho das notícias que vem falando sobre isso. Crise do SVB preocupa o setor financeiro nos Estados Unidos, leva ao caos no mundo das startups, enfim, um monte de notícias aqui falando também sobre o desempenho das ações no mercado. Mas antes disso, de entrar um pouquinho mais no detalhe com relação ao que causou esse prejuízo lá no banco, vamos falar do que? Como que o banco faz para manter de forma equilibrada os seus ativos e os seus passivos. Um dos maiores problemas dos bancos é esse casamento entre ativo e passivo. Por quê? Quando um banco ele empresta um determinado recurso, o recurso que ele está pegando para financiar esse recurso que ele está emprestando acaba sendo de clientes também. Só que qual que é o problema? Quando ele acaba pegando esse patrimônio de clientes, é um recurso que ele vai ter a longo prazo, tá? Mas quando o cliente pede esse recurso de volta, ele precisa ter isso no curto prazo. Imagine você que vai lá no banco. Você vai pegar um dinheiro com o banco, ou você depositou o dinheiro no banco e quer retirar, você pode retirar ou deveria retirá-lo a qualquer momento devido à sua necessidade, afinal, o dinheiro é seu. Entretanto, o banco, quando ele vai fazer a alocação desse recurso, porque ele tem que deixar parte do recurso no próprio banco, para manter exatamente essa liquidez, caso haja necessidade de resgates, mas a outra parte ele tem que investir. E aí, como não dá para saber quando que os tomadores de recursos ou as pessoas que estão aplicando vão precisar desse dinheiro, é feito várias aplicações financeiras de diferentes prazos e necessariamente acaba tendo mesmo, não tem como esse descasamento de prazo. Só que o grande problema é quando há uma queda muito grande na credibilidade de bancos e acontece o que chamamos de corrida bancária, que aí muitas pessoas vão acabar correndo atrás para retirar o seu patrimônio e o banco, por conta dessas aplicações que ele tem que fazer, porque dinheiro parado não rende, o banco tem que reaplicar esse recurso. Quando ele aplica em prazos muito mais longos, duas opções podem acontecer. Ele não vai conseguir ter o recurso para os aplicadores que vão retirar, ou ele pode fazer essa retirada, mas aí vai fazer uma retirada com prejuízo, tá? Então isso é um pouquinho de como o banco acaba tendo ali a sua dificuldade entre casar ativos e passivos, ou seja, o dinheiro que ele está
pegando das pessoas e o dinheiro que ele está entregando para as pessoas, porque elas já estão precisando desse dinheiro que enviaram para um banco. Mas deem uma olhada nisso daqui. Isso daqui é a evolução do compulsório ao longo do tempo. O que é o compulsório? É exatamente esse dinheiro de ativo que o banco acaba tendo em caixa para suprir essas necessidades de retirada dos aplicadores e investidores. Então, vocês podem ver que é uma janela muito grande, né? Desde 73, aproximadamente 15% do que o banco captava, ele deixava em caixa, tá? Em ativos. E aí isso foi caindo ao longo do tempo até chegar na crise de 2008 em apenas 5%, ou seja, o banco, você vai lá no banco e deposita R$ 100. Desses R$ 100, só R$ 5 o banco deixava lá em 2008, 2009 no próprio banco para suprir essas necessidades de curto prazo e os outros R$ 95 o banco ou aplicava ou já fazia empréstimos para outras pessoas, né, para ganhar em cima disso, né, ocorrer alavancagem, é assim que o banco ganha dinheiro. E aí veio a crise de 2008, isso daqui não foi um aumento de que os bancos acabaram ficando mais responsáveis e aí por conta disso eles acabaram deixando mais dinheiro em caixa. Um pouco disso, mas muito também porque o Banco Central americano estava vamos dizer assim, salvando o mercado, ou seja, comprando os ativos dos bancos, e aí os ativos são dos bancos, então quem está recebendo essa grana do Banco Central são os próprios bancos, e aí esse dinheiro acabava ficando parte dele em caixa, e por isso que ao longo dos anos seguintes à crise de 2008, esse percentual do que os bancos deixavam em caixa voltou a subir de forma vertiginosa lá para quase 30%. E aí depois, quando o Banco Central parou de fazer essas compras, essas aquisições desses títulos, a taxa começou a cair de novo, cair até próximo aqui de 10%, e aí depois voltou a subir aqui em torno de 2015, 2016 e voltou a cair de novo aqui para em torno de 20, 17% agora. Tá? Então isso pode dizer o que? Tá? A gente está numa situação ainda relativamente tranquila, tá? Com relação ao dinheiro que os bancos acabam deixando como ativos. Mas aí então o que aconteceu para o banco SVB, Silicon Valley Bank, acabar quebrando? Né? Vou mostrar aqui para vocês. Eles divulgaram um balanço na quarta-feira, onde mostrava, até circulei aqui, um prejuízo estimado de 1,8 bilhões de dólares, tá? E o que acabou ocorrendo para que eles tivessem esse prejuízo? Exatamente aquela questão que eu comentei de descasamento. Então eles tinham até uma lista de bancos que tinham mais recursos aplicados para longo prazo e o SVB era o banco que mais tinha ativos com vencimentos a longo prazo. E aí, eu já falei aqui diversas vezes no canal, no Instagram, siga aí no Instagram o Banker Oficial se você ainda não curte lá a página, se você ainda não segue, que o quê? No momento que a gente vive de inflação elevada, o Banco Central precisa subir a taxa de juros. Isso vem ocorrendo. A taxa de juros estava próxima de zero lá nos Estados Unidos e hoje já está acima de 4%, com expectativa de subir ainda mais. Tá? E aí, quando você tem títulos de longo prazo, e esses títulos foram adquiridos pelo SVB ali na época tá, de que a taxa de juros estava baixa, então, quando a taxa de juros sobe e os ativos são de longo prazo, esses títulos perdem valor. Então, esse 1,8 bilhões que o SVB perdeu, estimado ali de perda, pode-se dizer, como está escrito ali, foi exatamente de títulos de longo prazo que eles têm e que acabaram se desvalorizando por esse aumento de taxa de juros. E como eu tenho falado, muita gente comenta que, poxa, banqueiro, mercado financeiro gosta de taxa de juros porque é bom, porque são rentistas e assim por diante. E isso, mais uma vez, mostra de como isso é ruim para o mercado financeiro, um ciclo de alta de taxa de juros, como isso acaba fazendo com que o mercado como um todo desaqueça e a economia desaqueça, e quem sofre com isso é a população. Vou até mostrar aqui para vocês, olha só, um pouquinho dos
das demissões que estão ocorrendo aqui no Brasil, por exemplo, né, o número de pessoas que estão sendo mandadas embora, exatamente por conta desse aumento de taxa de juros, ou seja, a economia desaquecida, fica caro você tomar crédito, não tem por que você investir, e com menor investimento nas empresas, não tem por que ter o mesmo número ou até crescer a mão de obra, e aí você acaba tendo a necessidade de realizar demissões, tá certo? Então isso aí foi o que ocorreu para que houvesse esse prejuízo de 1,8 bilhões lá do SVB. E aí, o que eles falaram, né? Poxa, a gente teve esse prejuízo aqui e tal, mas tudo tranquilo, né? Ok, ocorre, não só a gente teve esse prejuízo, outras instituições também têm, claro, só que, como eu mencionei, o SVB é o banco que está no topo ali, número 1, de títulos de longo prazo, então certamente foi um dos que mais sofreram por conta disso. Aí o banco falou, poxa, dado esse meu prejuízo, o que eu posso fazer, o que eu vou fazer até para aproveitar esse momento? É o que? Fazer um aumento de capital. O que é isso? Quem tem ações da empresa vai ter direito a comprar novas ações que entrarão no mercado por um preço até mais barato. Só que isso, se o investidor quiser fazer, para manter a mesma proporção que ele possuía das ações da empresa. Isso acaba fazendo o quê? Né? Que a empresa tem que colocar capital mesmo para se sustentar no mercado, e aí investidores têm a oportunidade de comprar ou não essas ações, mas isso não pega mal. Quando uma empresa anuncia que ela vai aumentar o capital, é porque ela está precisando de dinheiro, e isso faz com que as ações acabem caindo mais ainda, né? E isso está refletido no preço da ação, que se desvalorizou bastante. E aí, com essa notícia de aumento de capital, a corrida bancária de fato ocorreu, né? Diversos investidores retiraram dinheiro da instituição e aí foi por água abaixo. Está até aqui a notícia da Bloomberg que o SVB, em tentativa de aumento de capital ali, que falhou, conversas de venda do banco aí já estão sendo tratadas, porque o banco praticamente já não vai ter mais operações, porque não tem condições de se manter, então a venda seria a saída mais interessante. E um ponto importante disso, tá? Aqui no Brasil existe o FGC, por exemplo, que garante que investidores que aplicam até 250 mil reais em determinadas instituições, se essa instituição acaba quebrando, o investidor recebe de volta o patrimônio que você investiu. Uma lista também foi divulgada que a maioria dos investidores do SVB, eles possuem mais do que os 250 mil dólares, que lá também é 250 mil, só que obviamente em dólares. Tem uma instituição que garante, assim como o FGC lá, pouquíssimos investidores têm abaixo de 250 mil dólares para estar garantido por essa instituição. Então, olha aí como vão ser prejudicados certamente com tudo isso que está acontecendo com o SVB. E aí o que eu posso dizer aqui, né, com relação a contágio, por exemplo, será que isso tem um risco de se contagiar para outros bancos, outras instituições? No dia que saiu essa notícia, diversos bancos dos Estados Unidos tiveram desvalorizações fortíssimas nas suas ações, mas depois, na sexta-feira, acabaram se recuperando, tá? Temos que acompanhar, não dá para saber, não tem uma bola de cristal aqui para saber o que vai acontecer, seja lá fora, seja no Brasil, como que isso vai se refletir em outros países, mas temos que acompanhar, porque quando um banco quebra, não é uma coisa muito normal, não é uma coisa muito boa para a economia. Mas e aí, ficou claro para você o que aconteceu com o SVB? O que acontece quando um banco tem esse problema de credibilidade, essa corrida bancária? Exatamente por conta lá do descasamento entre passivos e ativos. Um é muito curto, o seu passivo é um curtíssimo prazo, ele tem que pagar ou devolver o recurso para os investidores, para os seus clientes. Já os seus ativos, eles acabam tendo prazo maior, e se você não faz uma boa gestão, coloca muito recurso, muito patrimônio para longo prazo, claro que o banco vai ter um retorno maior, mas também tem esses problemas quando essa queda de credibilidade acaba acontecendo. Deixa o seu like aqui, tenho certeza que você gostou desse vídeo.
Comenta aqui algum assunto ou o que mais que você acaba querendo saber sobre essa questão do SVB. Vou ter o total prazer de responder aqui para vocês. Tá legal? Um grande abraço, até o próximo vídeo.